A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Muito obrigado a todos por ter assistido nossos vídeos, ter comentado, ter compartilhado, enfim, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje eu estarei transmitindo uma palavra subordinado ao seguinte tema: o destino final dos mortos. A palavra de hoje será um pouco mais longa, se comparado com as que eu tenho postado ultimamente, mas eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, assistissem até o final e prestassem bastante atenção no que eu irei falar no decorrer desta mensagem. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo de número 9, versículos 5 e 6. Nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Amém. Amados irmãos, como já disse, hoje eu estarei transmitindo uma palavra subordinada ao seguinte tema: o destino final dos mortos. Nós sabemos que o destino dos mortos é um tema sempre debatido entre os cristãos e até mesmo entre os não cristãos. Esse é um tema que sempre despertou curiosidade e preocupação nas pessoas. Na Bíblia, temos alguns exemplos desse tipo de questionamento, como no caso dos irmãos da igreja de Tessalônica. Para nosso conforto, na própria Bíblia, nós encontramos respostas para as dúvidas que envolvem esse tema. Primeiramente, nós precisamos saber que algumas seitas, interpretando isoladamente alguns textos bíblicos e de forma completamente equivocada, ensinam ideias, o sono da alma e a mortalidade da alma. No primeiro caso, tais seitas afirmam que após a morte, a alma fica adormecida e sem consciência alguma até a vinda de Cristo. Já no segundo caso, eles afirmam que Deus, por ser tão amoroso, não castigará os ímpios eternamente. Logo, os ímpios serão punidos duramente durante um tempo, após o juízo final, e depois de um determinado momento, simplesmente deixarão de existir. Para muitos que defendem essas seitas, não serão apenas os ímpios que deixarão de existir, mas os demônios também. Esses ensinamentos não encontram sustento algum nas Escrituras e devem ser duramente rejeitados ou rejeitados. Mas o que acontece quando as pessoas morrem? Tanto justos quanto ímpios. O que acontece com elas? Elas vão para o estado intermediário. De forma bem simples, o estado intermediário é o período que compreende desde a morte física até o momento da ressurreição, tanto dos salvos quanto dos ímpios. Neste período, as almas ficam aguardando a ressurreição de seus corpos para o momento do juízo. Sabendo então que existe um estado intermediário, vamos analisar alguns pontos importantes sobre a situação dos mortos durante esse estágio. Os mortos estão conscientes. O ensino bíblico garante que as almas dos mortos estão conscientes. Poderíamos citar inúmeros versículos, mas o ensinamento de Jesus em Lucas 16, sobre o rico e Lázaro,
a transfiguração em Mateus 17 e Lucas 9, além de várias passagens do livro do Apocalipse, onde as almas dos mártires que estão no céu são descritas como conscientes, já são suficientes para esclarecer esse ponto. Outro argumento que também pode ser usado é que se os mortos ficassem inconscientes, o apóstolo Paulo errou ao dizer que ele desejaria partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Isto Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 1 e no versículo de número 23. Os que defendem um estado de inconsciência se apegam principalmente a uma interpretação errada de textos bíblicos que se referem à morte como um sono. Por exemplo, como Mateus 27, 52, Lucas 8, 52, João capítulo 11, versículos 11 a 13, Atos 7, versículo 60, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, e 1 Coríntios 15, 6 e 18, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, e outras que, segundo eles, ensinam claramente a inconsciência. Poderíamos aqui fazer uma análise de cada uma dessas referências citadas, porém isso tornaria o texto inviável devido ao tamanho do conteúdo, além de que alguma simples observação resolve todos os problemas. Primeiro, a Bíblia não se contradiz. Se claramente a Bíblia ensina que os mortos estão conscientes, de maneira alguma ela ensinará o contrário. Qualquer contradição aparente, o erro certamente está no intérprete. Segundo, interpretar as passagens acima no sentido de inconsciência é desconhecer o básico do idioma grego e hebraico, isolando totalmente um termo específico do seu contexto original, que certamente lança luz à interpretação do texto. A Bíblia é clara ao afirmar que os salvos, ao morrerem, são recebidos por Cristo e aguardam a ressurreição de seus corpos no céu. A morte de Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 59, a fala de Paulo em Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23, e o livro do Apocalipse inteiro não deixam dúvidas acerca disso. Da mesma forma com que os salvos estão conscientes, os ímpios também estão. Porém, eles estão em um lugar de tormento, aguardando a ressurreição de seus corpos para serem condenados por toda a eternidade. Eles ressuscitarão e comparecerão diante do trono branco para serem julgados e condenados para sempre. Serão lançados no lago do fogo, como nos afirma a própria palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo de número 20, no versículo de número 15. Em Lucas, capítulo 16, vemos que o homem rico, naquela parábola ali do rico e Lázaro, o homem rico, ele estava consciente no Hades, sendo atormentado. Além disso, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 até 20, entendemos perfeitamente que as pessoas que foram rebeldes e rejeitaram os mandamentos de Deus enquanto ainda estavam vivos, após a morte estão aprisionados. Ou seja, eles estão ali no estado intermediário. Eles estão no Hades, que é o inferno transitório ou inferno intermediário. Depois, estes ímpios que estão no inferno intermediário serão lançados no lago do fogo, depois do julgamento. Eles vão sair do inferno intermediário para comparecer diante do trono branco, serem julgados e condenados segundo as suas obras.
Nós já demonstramos que os justos, quando morrem, vão direto para o céu. Já falei sobre isso aqui. Por exemplo, como o ladrão que estava ali na cruz. Ele reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando os mortos em Cristo, salvos, partem para a eternidade, eles vão para o paraíso, enquanto que os que partem para a eternidade sem Cristo, sem salvação, vão para o Hades, ou seja, o inferno intermediário. É importante entender que não se trata de um lugar de espera, mas que eles estão no céu, que é a morada de Deus, reinando com Cristo. Um ensino básico do livro do Apocalipse nos deixa claro isso. Eles estão sim esperando, mas não em um lugar de espera, como se fosse uma sala de recepção no céu. Outro ensino que não encontra fundamento bíblico é o conceito de que Jesus desceu ao inferno para libertar os santos do Antigo Testamento. Quem defende essa posição, defende que o Hades era dividido em duas partes, onde em uma delas ficavam os justos e na outra os ímpios. Infelizmente, esse ensino não tem raízes nas Escrituras. Ao contrário, é uma adaptação da visão grega sobre o mundo dos mortos. No paganismo grego, o Hades era dividido em duas alas: o Tártaro, onde ficavam os maus, e o Elísio, onde ficavam os bons. Daí, já dá para termos ideia de onde surgiram alguns erros da interpretação de alguns teólogos. Sei que a revista oficial defende essa posição, e nisto eu discordo completamente. Para saber mais sobre o assunto e conhecer a análise dos principais versículos utilizados de forma incoerente sobre o tema, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, principalmente nos textos que eu já mencionei aqui. Estude a palavra de Deus, sempre buscando referências sobre o destino final dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Os termos céu e paraíso se referem ao mesmo lugar. Nós podemos ver Lucas capítulo 16 e também 2 Coríntios capítulo de número 12. E Paulo diz ali que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele não está dizendo, eu fui arrebatado até o terceiro paraíso, mas ele está dizendo, eu fui arrebatado até o terceiro céu. E para onde ele foi? Para o paraíso, porque ele deixa bem claro ali em 2 Coríntios 12, que ele foi arrebatado ao paraíso. E ele chama o paraíso de céu. Neste texto bíblico, você pode ler lá no 2 Coríntios capítulo 12, ele chama o paraíso de céu. E também chama o céu de paraíso. Então nós podemos ver aqui o céu e o paraíso é o mesmo lugar. Porém, o paraíso nós vemos que ele se encontra, segundo o Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 6, se não me falha a memória, para que as almas dos que morreram em Cristo durante a grande tribulação, que foram martirizados, sofreram, foram mortos, porque estavam servindo a Deus e não aceitaram o sinal da besta, as almas deles estão debaixo do altar de Deus, que é o paraíso. E quanto ao termo seio de Abraão, quando aparece também, é aplicado ao céu. Ou seja, novamente trata-se do mesmo lugar. É fácil entender isso quando percebemos que a Bíblia nitidamente declara que ao morrer, a alma de Abraão foi para o céu. Mateus capítulo 8, versículo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 10 e versículo 16.
A Bíblia é bem clara ao afirmar que os salvos sempre foram para o céu e os ímpios ao lugar de tormento. Para finalizar, podemos usar o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 24, onde nos é assegurado que agora mesmo existe a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos arrolados do céu. Sheol, Hades, Guiena, poderíamos descrever um lugar de tormento, tanto o Sheol, que era citado lá no Velho Testamento, o Hades no Novo Testamento, e o Guiena. Poderíamos descrever um longo texto sobre uma análise desses termos, porém, não é nosso objetivo aqui, porque o tempo é curto, nós vamos ficar aqui muito tempo, como já disse. O que podemos dizer, resumidamente, é que Sheol é o termo utilizado no Antigo Testamento, no idioma hebraico. E Hades é um termo utilizado na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, e no Novo Testamento. Portanto, Hades traduz Sheol no Antigo Testamento. No hebraico, nós encontramos o termo Sheol sendo aplicado com significados diferentes, que resumem ou a um estado ou a um lugar onde uma pessoa desce, seja no sentido literal ou figurado. Por exemplo, Sheol às vezes significa um lugar de castigo para os ímpios, inferno. Em outras passagens, significa a própria sepultura onde os corpos dos justos e dos ímpios descem. Também, às vezes, significa o estado de morte, ou seja, de existência desencarnada. Isto aqui que eu estou citando depende do contexto, depende do texto e do contexto em que esta palavra está inserida. A pergunta inevitável é: como saber o sentido correto? A resposta está numa regra de interpretação de textos hebraicos. O texto esclarece em cada exemplo específico qual o significado correto, como já disse. O mesmo princípio também pode ser aplicado ao termo grego Hades. Então, Hades pode se referir à sepultura, inferno, o estado de morte. Novamente, é preciso ficar atento ao contexto. Sobre o termo Guiena, podemos dizer que ele é utilizado 2 vezes no Novo Testamento. Sem entrarmos em muitos detalhes, uma explicação objetiva é dizer que, em sentido de inferno, Hades e Guiena são uma e a mesma coisa. Isto é, referem-se ao mesmo lugar. A diferença é que, geralmente, quando o lugar é chamado de Hades, a referência é a morada da alma dos ímpios durante o estado intermediário, ou seja, antes do juízo final. E quando o lugar é chamado de Guiena, a referência geralmente é a morada dos ímpios, ou seja, o lago do fogo, já com seus corpos ressuscitados, ou seja, em corpo e alma após o juízo final. Aí serão lançados no lago do fogo. E até o inferno intermediário também, a Bíblia deixa claro que será lançado no lago de fogo. Então o inferno intermediário ele não é eterno, ele é apenas para que os mortos sem Cristo, ou seja, os ímpios, fiquem, depois que eles morrerem, até o dia do juízo final. Depois, no dia do juízo final, sairão dali, serão julgados e serão condenados no lago do fogo, segundo as suas obras.
Portanto, irmãos, após o juízo final, todos os ímpios, porque todos que comparecerem diante do trono branco, vão comparecer para serem julgados e condenados. O destino final dos salvos é a eterna comunhão com Deus no céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 21 e versículo 22. E o destino final dos ímpios é a condenação eterna no lago de fogo, que é o inferno eterno em seu estado final, juntamente com Satanás e seus anjos. Capítulo 18, versículo 8, capítulo 25, versículo 41, Marcos 9, 43, Lucas 3, 17, Judas 6, versículo 7, Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e capítulo 9 até o capítulo 14, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 até o versículo 11, e depois capítulo 20, versículo de número 10. Portanto, nós vimos nesta mensagem que o que eu disse no início, se comparado com as outras que eu tenho postado aqui, é um pouco longa, que a Bíblia ensina claramente que o salvo, quando morre, parte para estar com o Senhor, aguardando a ressurreição do seu corpo, para que, em corpo glorioso, viva eternamente com Deus. Já os ímpios, quando morrem, vão para o Hades e permanecem sendo atormentados até a ressurreição de seus corpos, para, após o juízo final, serem lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Quanto a nós, salvos em Jesus Cristo, penso que a melhor conclusão para esta mensagem são as palavras do apóstolo São Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 13 e 14, onde ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais, como fazem os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormem. Portanto, assim como Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorioso e depois de 40 dias que ele havia ressuscitado, ele ascendeu aos céus, também os que morreram em Cristo vão ressuscitar com um corpo glorioso e serão levados para a glória no arrebatamento da igreja, que acontecerá muito em breve. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, que poderá acontecer a qualquer momento. Deus abençoe a você que teve a paciência de nos ouvir até o final desta mensagem. Não deixe de curtir esta mensagem, de compartilhar, também de ativar aí o sininho da notificação e também de deixar aí o seu like em nome de Jesus, para que você possa ajudar este canal a permanecer aqui, levando a palavra de Deus aos corações das pessoas. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.